vai te atender muito bem. Vamos lá. Vamos falar do assunto do dia, né? Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, é acusado de assediar mulheres. Entre elas, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Quem assediou Aniele Franco? Essa é a pergunta que fica no ar, né? Quem matou Marielle? A esquerda não pergunta mais, mas deveríamos perguntar quem mandou matar Bolsonaro 6 anos atrás. É ou não é? Isso a esquerda tampouco tem interesse em saber. A primeira coisa que veio à mente quando a gente lê uma notícia dessas, e foi meu caso, é lembrar de quem é a Aniele. E falar, olha, não cabe a mim ficar emitindo julgamentos estéticos. Ninguém merece sofrer abuso. Aquela fala do Bolsonaro, brincando que deu processo e tudo, né? Que era Maria do Rosário, na época, não merecia ser estuprada, né? É óbvio que ele estava querendo dizer no sentido de que, porra, não tem qualidade nem para um cara que quer obter algo na marra, né? Mas, propaganda agora, saindo do assunto Silvio Almeida, depois a gente volta, é porque esse é um filme infantil legal, né? Como assediar seu dragão. Então não tem nada a ver com o assunto do Silvio Almeida. Entrou aqui uma propaganda rapidinha que eu tinha que fazer só do estúdio, que mandou, né? Fazer essa propaganda, pagou muito bem para eu fazer essa propaganda de um filme legal que eu vou ver hoje à noite com meu filho. Como é que é? Como assediar seu dragão. Agora, voltando ao assunto, Aniele Franco. Né? Ministra Aniele Franco relatou o assédio de Silvio Almeida, integrante do governo Lula. Essa parte é importante, gente. Ela optou pelo silêncio público para não prejudicar o governo. Mexeu com uma, mexeu com todas. Ninguém me cala. Não sei o quê. Cadê o feminismo nessa hora? Vamos ficar calado aqui porque tem um cálculo político, vamos ajudar o companheiro. Eu escrevi para a Gazeta do Povo minha coluna de hoje sobre esse assunto. Já está tudo lá, não vou me alongar muito. Mas o que esse caso está mostrando, uma vez mais, é o grau de hipocrisia da esquerda e desses movimentos de minorias. Eu escrevi isso na Gazeta e teve gente que falou assim, Rodrigo, parece que você ainda não entendeu, você fica sempre apontando a hipocrisia da esquerda e parece que você não entendeu que para a esquerda a hipocrisia é um método. É óbvio que eu entendi. A gente tem que apontar o tempo inteiro, porque vai que pega um desavisado ou outro e fala, realmente, eles são muito caras de pau. Eles não têm coerência. Realmente o esquerdismo é um truque de oportunistas. É um golpe barato de estelionatários. Puxa vida. Aí o cara acorda. É óbvio que eu sei que eles são hipócritas, porque a esquerda depende da hipocrisia. É o instrumento de trabalho da esquerda. É o modus operandi da esquerda. Eu sei disso. Mas isso não vai me impedir de ficar denunciando o tempo inteiro, como eu fiz no Esquerda Caviar, meu best-seller. Então, repetindo uma vez mais, movimento feminista não tem nada a ver com mulher. Eu provo. Margaret Thatcher, existe mulher mais empoderada na história? Não. Era conservadora cristã e cagava na cabeça das feministas. O movimento feminista odeia Thatcher. Quando a ex-mulher do Freixo denunciou agressão, o que fizeram as feministas? Sumiram. O Lulinha, sumiram. Aí vem o Brett Kavanaugh, indicado para a Suprema Corte americana pelo Trump. Surge uma mulher 30 anos atrás, dizendo que na faculdade, 30 anos atrás, ele abusou dela. Tem testemunha? Não. Tem alguma prova? Não. Prestou queixa na época? Não. Tem o quê? Nada. Estou dizendo 30 anos depois, porque coincidentemente ele foi indicado para a Suprema Corte pelo Trump. A Kamala Harris, como senadora pela Califórnia, encarou aquilo como verdade. Estava diante de um predador sexual. Então, meus amigos, vamos dizer o óbvio sobre esse assunto. Mulheres também mentem. Movimentos de minoria, não tem nada a ver com minoria. Todo mundo merece o devido processo legal, ser considerado inocente até que se prove o contrário, ou, dentro do devido processo legal, as evidências fortes convençam um júri de que a pessoa é culpada. Mulheres também mentem. E dane-se se a pessoa acusada ou assediada é negra, branca, amarela, azul, marrom ou vermelha. Igualdade de todos perante a lei, e esse é o processo devido nas civilizações avançadas ocidentais. É o pilar da justiça no Ocidente. Ponto. Não é tão mais fácil adotar essa visão de mundo. É a visão liberal clássica. Agora, vai falar isso para um esquerdista. Ele não liga para isso. Por quê? Porque ele precisa encaixar naquela narrativa pré-definida, pré-moldada. Quem é o agressor? É negro, então abafa. Quem é a pessoa vítima? É mulher. Opa, então dá para explorar. Se fosse um homem branco, aí, cristão, dane-se. Inverte a narrativa. Então, tudo é uma tremenda hipocrisia quando o assunto é esquerda e movimentos de minorias. Dito isso, parece ter várias evidências. 14 pessoas se manifestaram. Agora veio à tona uma professora que gravou um vídeo. Parece realmente que o cara era abusador. Dane-se se ele é homem, negro, esquerdista, lulista. Agora, que via de regra nunca falha, nunca falha. Essa é a turma que fala em defesa das minorias, dos direitos humanos. E aí você fala assim, mas tem gente presa política no Brasil? Não, mas é de direita.
Então você não é ministro dos direitos humanos. É ministro dos direitos dos humanos. Você está preocupado, Silvio Almeida, com os venezuelanos vítimas de uma ditadura opressora que já matou mais de 24 pessoas? Não. Porque você é um marxista. Vale dizer o óbvio aqui. O Silvio Almeida já tinha que ter caído há muito tempo, porque ele não vale nada e porque ele é um radical marxista que coloca ao lado do desfilezinho do carro de som dele criminosos. E vamos um pouquinho além. Esse ministério dele não devia existir. É um ministério ridículo. O Ministério dos Direitos Humanos, assim como o Ministério da Igualdade Racial. Ambos deviam ser lacrados. E a justiça cega vai observar o crime e punir de acordo, independentemente de raça, sexo, gênero, classe. O mundo liberal. O mundo liberal muito mais justo. Mas é óbvio que ele ia puxar a cartada racial da cartola. De acordo com movimentos recentes, fica evidente que há uma campanha para afetar a minha imagem enquanto homem negro em posição de destaque. E já fez o alerta, que pode cair atirando. Gravou num vídeo dizendo: eu vou ficar no ministério, eu sou um homem preto e vou ficar como um homem branco ficaria. O Lula parece que já tomou decisão de afastá-lo, a Janja deu o veredito, e vale mais do que qualquer júri ou justiça para o Lula, porque ela postou uma foto dando um beijo na cabeça do dragão, da Aniele, desculpa, e é óbvio que o cálculo vai ser o que pode ser oferecido ao sujeito para cair com alguma dignidade, não ser totalmente rifado perante a praça pública, para que ele não fique denunciando os companheiros. Já eu estou na torcida pelas denúncias. Vai lá, taradão lulista, denuncia, ou vai deixar barato para o homem branco ladrão, que voltou à cena do crime, como diria Alckmin. Seu chefe é um homem branco. Você vai deixar barato? Vai aceitar esse papel humilhante? Quero crer que você é mais do que isso para os movimentos raciais. Que você vai denunciar esse homem branco, cruel, que vai te botar no olho da rua. Sobre elas, né? As feministas, mexeu com uma, mexeu com todas, a menos que sejam com 14 ligadas a um abusador de esquerda. Aí tem que ficar em silêncio até o Lula soar o apito. E gado somos nós, né? Quando o Lula tocar o berrante, elas podem sair da toca. Até lá elas estão esperando para ver qual é a ordem. E nunca falha, né? O Felipe Neto, cujo fiofó não passa nem Wi-Fi por conta da prisão da Deolane, que já foi solta porque Brasil é Brasil, e vamos falar disso agora, com o Felipe Neto e Manuela Dávila, governo cria grupo para combater discurso de ódio. Grupo deverá assessorar quem? Quem? Dole uma, dole duas? O ministro Silvio Almeida nas questões associadas ao discurso de ódio. O amor venceu. E o amor significa, algumas vezes, para a esquerda lulista, pelo menos, uma mão entre as pernas no meio de uma reunião de trabalho. Why not? Perguntaria o ministro esquerdista. Não é mesmo? Bom, como é que as jornalistas analisam o caso? Na CNN Brasil, uma mulher mostrou. É com um eterno duplo padrão dessa militância constrangedora que embarca nessa política identitária patética de que eu sou branca, eu não posso falar do homem negro. Patético. Tamanha profundidade sobre racismo estrutural. Profundidade sobre esse olhar doentio que nós, brancos, temos sobre os negros. O quanto nós, brancos, inferiorizamos, excluímos, ferimos, matamos. E a notícia de um ministro de Estado preto denunciado por outra ministra de Estado preta. Todo mundo tem o direito de defender-se e a nossa maturidade e seriedade jornalística nos obriga a ressaltar isso, inclusive trazer a defesa do ministro. É que nós estamos falando de uma das pessoas mais preparadas no Brasil para falar sobre direitos humanos. Formado em filosofia, bacharel em direito, mestrado em direito econômico, doutor, pós-doutor, escreveu uma infinidade de artigos. Bom, é autor de quase 10 livros, alguns que você nem encontra na livraria, porque estão todos esgotados. Tamanha qualidade. Vamos lá. Dane-se os livros dele, e são péssimos e tudo marxismo barato, filosofia de botequim. Segundo lugar, o que isso tem a ver com o crime que ele teria cometido? Terceiro lugar, a mulher que denunciou é negra, então tá tudo entre negros, sua anta. Em quarto lugar, fale por você, com seu CPF, seu nome, como indivíduo, que você precisa aprender com uma figura abjeta como esse Silvio Almeida, como os negros devem ser tratados e como os brancos são cruéis. Fale por você, ninguém te deu procuração, sua besta. Seu lixo de pessoa. Ninguém te deu procuração. Que narrativa ridícula e criminosa e ofensiva é essa de que branco
precisa se imolar em praça pública porque mata negros. Aliás, quinto ponto, a estatística mostra que a imensa maioria dos assassinatos cometidos contra negros são cometidos por negros. Mas isso dá curto-circuito, tilt, bug na cabeça de uma besta quadrada como essa mulher da CNN. Bom, se vocês querem comprar imóvel nos Estados Unidos para investir ou morar, é com a Thorman e Caltabiano. 10 anos de experiência nessa área. Trabalham com a Compass, que é a empresa que mais cresce nesse setor. Entra lá na bossconsta.com, vai na ala de serviços ali e manda mensagem que a equipe da Thorman e Caltabiano vai te atender muito bem. Vamos lá falar desse outro caso que expõe a hipocrisia, a visão criminosa da esquerda. Advogada e influencer, que cabe tudo, né? Deolane Bezerra é presa em operação da polícia de Pernambuco, que apura lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Grava vídeo cozinhando com mala de dinheiro em cima, fica toda ouriçada, né? Ao lado do paim, né? Mãe, eu venci na vida, olha quem tá aqui comigo. Aí pega o Lula, tô estourado. Essa é a turma da bandidagem que chegou ao poder, que voltou à cena do crime. O Brasil foi tomado de assalto por uma quadrilha. Quem não entendeu isso ainda não entendeu porra nenhuma. E essa quadrilha tem muitos cúmplices, desde aqueles que estavam operando o processo eleitoral no TSE, que são criminosos, como aqueles todos vagabundos que fizeram o L. A turma de mercado dos tucanos. Todos eles sabiam muito bem quem era Lula, dos diálogos cabulosos do Lula com crime organizado. E, mesmo assim, precisavam se livrar de Bolsonaro, Paulo Guedes, Ricardo Salles, Tereza Cristina, Tarcísio, a todo custo. Jogaram o Brasil no abismo. Vai ser muito difícil e demorado reverter esse quadro, não só pelo estrago na economia, nas instituições, como no efeito moral. Que merda de país é esse que permite o ladrão voltar à cena do crime junto com Deolanes da vida, com a dama do tráfico, que é recebida em ministério? É realmente um espanto. Olha o Lula. Enquanto o povo passa fome e a inflação bate recorde, Bolsonaro está preocupado em espalhar fake news e desinformação. Lembrando, essa é a turma que tem PL de fake news apoiada pela Globo e Estadão, relatada por um comunista como Orlando Silva, que pressionou para ter votação urgente. Esses mentirosos querem controlar o que é fake news ou não no Brasil. O alvo dessa vez de fake news bolsonarista foi a doutora Deolane. Não era fake news, né? Não era fake news. Faz o L de lavagem de dinheiro. A revista Oeste escreveu: gosta de bandido e apoia o Lula. Uma pequena correção aos meus queridos parceiros do Oeste, que eu convido todos a assinar, porque é a melhor revista do Brasil de longe. Gosta de bandido, como já confessou, e por isso apoia o Lula. Porque ela gosta de ladrão. E a Janja que se cuide, apesar do que eu acho que nesse meio o Lula pode virar visitador de cadeia também dela, apesar do que durou só 2 dias. Né? Se o Lula voltar para a cadeia, se um dia o Brasil virar um país sério a tempo, tá difícil acreditar, aí pode ser a tal da Deolane, dessa vez a visitá-lo na prisão. Como a alegria de brasileiro decente dura muito pouco, porque o Brasil não é um país sério, Deolane Bezerra recebe alvará de soltura e deve deixar a cadeia ainda hoje. Daniel Silveira está preso. Felipe Martins ficou 6 meses. Silvinei Vasquez ficou 1 ano. Vários do 8 de janeiro ainda estão presos. A cabeleireira Débora está longe dos 2 filhos porque pichou uma estátua com batom. Mas a Deolane Bezerra, com 2 bilhões de dinheiro proveniente de crime, é da turma. Então merece, obviamente, toda a proteção do sistema. Como um amigo meu, num grupo que eu participo de debate, resumiu bem, né? O ministro dos Direitos Humanos é tarado. A ministra da Igualdade Social é racista. O ministro da Fazenda é um cobrador de imposto tarado. A ministra do Meio Ambiente é a recordista de queimadas. O ministro das Telecomunicações apoia a censura. A ministra da Saúde quer matar bebês na barriga da mãe. Falta oferecerem o Ministério da Justiça para o PCC e o presidente é um ladrão. Que governo maravilhoso. Correção, não falta. O Flávio Dino, comunista, que hoje ocupa uma cadeira no STF, já foi ministro da Justiça e, enquanto ministro da Justiça, frequentou favelas dominadas pelo crime organizado sem escolta policial.